isso aqui não tá legal, não tô gostando. Se nós adultos sabemos o que é, fica ainda incomodado, por que que o bebê não vai ficar? Eu sou a Gabi Calvo, sou pedagoga, especialista em Libras e sou mãe de duas princesas, a Esther e a Clara. E por aqui eu te ensino a fazer o seu bebê a falar a partir dos 6 meses usando a Libras. Então, quanto antes melhor. Quanto antes começar, é melhor, né? Então, mesmo falando tudo isso, você fala, tá bom. Mas então como que eu posso fazer? Porque o bebê vai querer só fazer sinal. E aí que tá a sacada, que também tá lá dentro do método que eu falo sobre isso. A sacada é você falar junto com o sinal. O que não pode acontecer é o troca, é a base da troca. Então, você quer água? Por exemplo, eu vou fazer os dois exemplos. Se você quer água, então faz sinal de água, senão eu não vou te dar água. Faz o sinal primeiro. Não pode. Ou ao contrário. Você só tá fazendo Libras, então agora você tem que falar. Fala água, senão eu também não vou te dar. Essa base da troca, aí ferrou. Se você fizer isso, ferrou todo o aprendizado que você estava desenvolvendo no bebê. Porque começa a causar bloqueio. E aí fica naquilo do troca-troca. Na verdade, a gente tem que trabalhar ao contrário. É o ganha-ganha. Como que funciona isso? Você vai fazer a sua parte de sinalizar e falar. O bebê, ele não fez. Tudo bem? Eu vou tentar depois de novo e vou tentar depois de novo. Então, ó, você quer água? Ai, como que é água em Libras? Fica lá no cri-cri. Não fez? Tudo bem. Na próxima você vai fazer de novo. E, quando estiver ensinando, né? E quanto menos você esperar, ele começa a falar. Então, vamos ao inverso? Ele só tá usando Libras, ele não quer falar mais. Você sabe que ele já aprendeu a falar, porque às vezes ele quer falar e às vezes ele não quer falar. E aí, quando ele só estiver sinalizando, você vai falar, água? Como é que fala água? E aí você vai incentivar. Mas, como eu falei, não existem dados ainda que falam, não, realmente o bebê fica preguiçoso. E por que que ele não ficaria preguiçoso? Qual é a língua materna desse bebê? Tirando o bebê surdo, tá? Esse não é exemplo do bebê surdo. O bebê ouvinte, a língua materna dele é a língua oral. Ele está com pares que falam a língua oral. Então, qual é o maior estímulo que ele vai ter? Visual ou oral? Num primeiro momento, é o visual, porque ele ainda nem sabe desenvolver, né, a fala. Mas a partir do momento que ele começa a adquirir língua oral, ele vai falar mais, porque tende a ser a mais fácil. Ser bem mais fácil. Por quê? A maioria das pessoas ao meu redor, elas já estão falando. Então, ele vai acabar reproduzindo. É um processo natural do ser humano que está falando ali. No caso do surdo, é um pouquinho diferente. Porque o surdo precisa do quê? Para se comunicar. Da língua de sinais. Do visual. Então, para ele ter esse estímulo oral, ele precisa fazer terapias. Precisa passar por fono. Fazer um processo ali. E também não é de um dia para o outro. O surdo, ele pode falar bem perfeitamente? Pode. Eu conheço muitos surdos que falam bem. O Diego fala bem. Ele só não fala em todos os lugares porque ele é uma pessoa reservada que ele não gosta de falar em todos os lugares. Mas como então que o surdo consegue ter esse processo? Tem treino, tem fono, ele tem que aprender a articular a boca para emitir o som. Então, o processo da fala no surdo, ele é um pouquinho diferente, mas que não é impossível. Por isso que precisa trabalhar ali com terapeutas, nesse caso, para poder incentivar a fala, tá? Então, aqui eu não estou querendo tirar ninguém de terapia nenhuma. Na verdade, usar Libras para potencializar. E para o surdo, usar Libras para trazer ele para a identidade dele como sujeito surdo. É importante a gente estudar para dar o nosso melhor para o nosso filho. Como eu sempre falo, a gente perde tempo, não perde tempo, vou voltar. Nós focamos tanto em estudar várias outras coisas que a gente esquece de estudar o nosso bebê. Esquece de estudar coisas que vão trazer melhoria para ele e para nossa relação. Pô, você não quer uma relação mais fácil? Você não quer estar ali entendendo o que o seu filho está pedindo? Você que é professor, você não quer estar ali trazendo mais tranquilidade para a sala de aula, sabendo lidar com o seu aluno que tem surdez ou com qualquer outra especificidade, ou até mesmo surdo? Você não quer isso? Eu queria, e tanto que eu apliquei com a minha turma e deu super certo. Então, a comunicação, né, como já foi falado, ela reduz
a frustração e o estresse, e aí o bebê consegue ter mais abertura para novas habilidades. Porque quando a gente está ali estressado, a gente está frustrado, a gente está irritado, a gente não está aberto para receber. E aí, quando nós conseguimos criar esse ambiente acolhedor, esse ambiente tranquilo, essa interação com o bebê, essa confiança que a gente gera nele, vai fazer com que ele fique mais aberto. E aí ele vai trazendo mais abertura para novas aprendizagens, para novos aprendizados, inclusive o verbal. E também, com tudo isso, a gente está também desenvolvendo o emocional dele, porque ele está se sentindo compreendido e ele consegue se conectar. Essa é a sacada. Quando ele se conecta, gera nele uma segurança emocional. Nas outras aulas eu falei, o bebê não tem esse controle emocional, não está desenvolvido aqui dentro, se desenvolve só quando ele estiver lá para os seus 20 anos, até mais. Tem gente que é adulto até hoje que ainda está ali. Então, todo esse processo demora um tempinho. Então, a gente, desde pequenininho, já está incentivando ele, encorajando ele a ter mais segurança emocional. E é o que a gente tanto precisa hoje em dia, né? Ter essa saúde mental. Muitos hoje não têm por conta de bases que não foram estruturadas na infância.